Shalom, queridos, graça e paz. Hoje nós estamos entrando em mais um dia, Mais um dia para para darmos continuidade no nosso estudo, sobre os evangelhos, 7 dias nos evangelhos, mergulhando nos evangelhos. Hoje falaremos sobre o livro de João, falaremos do evangelho de João. Como nós já havíamos mencionado, o Evangelho de João é um mais diferente dos 4. Os 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, quando comparados, são muito mais semelhantes entre si, se comparados com o Evangelho de João. Esse evangelho é bastante diferente, até porque ele tem alguns elementos da teologia que lhes são próprios. Por exemplo, no Evangelho de João, Jesus não nasce, Jesus se encarna. Isto é apenas o Evangelho de João que fala de uma pré-existência de Jesus. E isso é um aspecto importantíssimo da teologia cristã, que tem marcado a igreja cristã ao longo do tempo. O Evangelho de João, logo no início, no seu primeiro versículo, nós temos uma declaração bastante conhecida e, ao mesmo tempo, profunda. Nós temos aqui uma afirmação em que João usa apenas algumas palavras, poucas palavras, na verdade, um único verbo, 2 substantivos, para falar de algo que tem sido marca da teologia cristã ao longo do tempo. Ele começa dizendo: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Esse versículo inaugura, na verdade, o que nós podemos chamar de prólogo do Evangelho de João, que é o capítulo 1, versículos 1 a 18. Nesse prólogo, a ênfase está justamente no fato de que Jesus existia antes do seu nascimento. Mais ainda, de que Jesus compartilha da mesma natureza de Deus, e é Deus. Uma fé que tem feito parte da história da igreja cristã até o presente momento. Também, neste prólogo, nós vemos a afirmação de que Jesus não só proexistia antes do seu nascimento, mas também a afirmação de que Jesus se encarnou. Essa palavra se fez carne no verso 14. Isso quer dizer, por outro lado, que Jesus era de fato um ser humano. Era um ser humano na concepção completa da definição do que é um ser humano. Jesus não parecia apenas ser humano, mas ele era de fato um ser humano. Ele é o verbo de Deus, ou a palavra de Deus encarnada. Este primeiro texto do Evangelho de João é muito importante, porque, na verdade, o resto do Evangelho será desenvolvido tendo como base este texto, esse prólogo. Esse prólogo afirma que Jesus estava com Deus, e que a palavra estava com Deus e que era Deus, mas também afirma que esta palavra foi, na verdade, quem estava presente na criação e criou todas as coisas. De fato, é uma afirmação surpreendente se nós compararmos com os outros evangelhos. O Evangelho de Mateus nos fala do nascimento de Jesus como uma promessa de Deus. O Evangelho de Lucas nos fala do nascimento de Jesus e desenvolve vários momentos ocorridos antes e também durante o nascimento de Jesus. O Evangelho de Marcos nem mesmo faz referência ao nascimento de Jesus, mas o Evangelho de João destaca a pré-existência de Jesus. Ele existia antes de nascer. Na verdade, Jesus não nasceu, ele se encarnou, se tornou um ser humano. Portanto, a palavra que estava com Deus, que era Deus, se tornou um ser humano
na concepção plena deste termo, que é uma das ênfases importantes que nós podemos encontrar no Evangelho de João. Encontraremos vários exemplos ao longo do Evangelho que demonstram o que acabamos de falar. O exemplo mais notório deles está lá à frente, no capítulo 8 do Evangelho de João, quando Jesus tem uma polêmica muito grande com um dos seus compatriotas judeus e afirma que, na verdade, ele existia antes de Abraão. E isso, para os seus compatriotas, foi uma declaração tida como blasfema. Afirmar que existia antes de Abraão. E Jesus, aqui nessa passagem, ele não só afirma isso, mas ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão remete imediatamente a Êxodo 3,14, quando Moisés pergunta a Deus o seu nome, e Deus diz a Moisés: eu sou o que sou, vá e diga ao povo de Israel que eu sou. Me enviou a vós. Jesus faz uma referência a esse texto e os seus compatriotas judeus ali entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo, tanto que, por entenderam que aquilo era uma declaração de blasfêmia, queriam matar, queriam executar Jesus. E aqui vai começar então um grande problema com os religiosos naquela época, e começam os inimigos. Então, até aqui, nós já falamos que ele é peculiar em relação aos outros 3 evangelhos, e também já destacamos o prólogo do Evangelho de João, e eu gostaria também agora de mostrar como estas ênfases acontecem ao longo do Evangelho. Eu vou começar falando da passagem que fala sobre qual foi o propósito desse Evangelho. Está no capítulo 20, versículo 30, quando o evangelista diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos, registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Bom, primeiro eu quero mencionar aqui que o Evangelho de João menciona sinais. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esses sinais. Mas o que eu quero destacar aqui é que estes sinais estão aqui, como diz o texto, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ao ler esta declaração do Evangelho, que mostra qual é o propósito do Evangelho, por que ele escreveu um livro, isso remete ao prólogo. A afirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, precisa ser entendida à luz do que ele disse no início, de que a palavra que estava com Deus e que é Deus se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho de João foi escrito com este propósito de mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, isto é, ele é a palavra que estava com Deus, que era Deus e que se tornou um ser humano verdadeiro, um ser humano no sentido pleno do que é ser um ser humano. Não apenas se tornou alguém ou um ser parecido com um ser humano, mas ele se tornou um ser humano de verdade. Esse é o nosso desafio como cristãos, na teologia, não só entender, mas procurar compreender o que isso significa, a grandeza do que o Evangelho de João está afirmando. Ele está dizendo que o próprio Deus, Criador do céu e da terra, se tornou um ser humano, decidiu se tornar um ser humano. Bom, vamos voltar à questão dos sinais. O Evangelho de João é o Evangelho dos sinais. Aliás, no Evangelho de João, os milagres são chamados de sinais. Na verdade,
no capítulo 1 até o capítulo 11 do Evangelho de João, nós podemos identificar 7 sinais que Jesus fez. Inclusive, os 2 primeiros são numerados, né? A transformação da água em vinho em Caná da Galileia, que é um milagre de Jesus bastante conhecido, né? Quando o evangelista nos relata esse milagre, no verso 11, ele diz que desta forma Jesus deu início aos seus sinais, né? Quando na sequência ele vai falar da cura do oficial, né, do rei, lá no capítulo 4, ele vai dizer no versículo 54 que este é o segundo sinal. Portanto, ele quer deixar claro para o leitor que ele está enumerando os sinais. Se nós contarmos os milagres de Jesus no Evangelho de João, eles serão em número de 7, até a ressurreição de Lázaro, que aponta para a ressurreição de Jesus como o maior e mais importante milagre ocorrido, porque a ressurreição de Jesus está na base da esperança cristã. Aliás, a ressurreição de Jesus ela é apresentada nos 4 evangelhos, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, quanto João, apresentam não só o fato de que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas os 4 evangelhos narram a ressurreição de Jesus, narram de modos diferentes, com ênfases diferentes, com peculiaridades para cada um dos evangelhos. De qualquer forma, os 4 evangelhos narram a ressurreição de Jesus. Na verdade, do ponto de vista da teologia, nós poderemos até dizer que os 4 evangelhos foram escritos da perspectiva da ressurreição, porque os apóstolos estão escrevendo esses livros justamente porque Jesus ressuscitou, porque eles testemunharam da ressurreição de Jesus, porque eles pregaram sobre a ressurreição de Jesus. E, na verdade, os 4 evangelhos nada mais são do que pregação de quem foi Jesus, como ele viveu, o que ele fez e que ele ressuscitou ao 3º dia e enviou seus discípulos para pregar o evangelho. Amém? Então, o Evangelho de João, né, eu acho que ele é o mais, quando eu iniciei a minha leitura bíblica, eu achava que era o mais difícil de compreensão, né, porque você começa a ler, ele não é como os outros, como eu já me disse aqui antes, ele não é como os outros que você vai lendo, né, a parte histórica, nossa, aconteceu, ele é um pouco mais difícil, a linguagem dele é um pouco mais difícil, mas depois que eu comecei a buscar do Senhor, né, o Senhor começou a revelar os detalhes, né, do Evangelho de João. Amém? Então chegamos no final de mais esse estudo. Espero que você tenha acompanhado, né? No último dia, lembrando, né, nós teremos a apostila. Os estudos são gratuitos aqui, né, nos vídeos, mas a apostila para você colaborar, ofertar, apoiar o nosso ministério, a apostila, o PDF, né? O PDF vai ter um custo de R$ 29,90. Você pode adquirir como apoio do nosso trabalho. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Shalom, graça e paz.